Olá pessoal, eu sou Cristina Long e hoje na live de hoje eu vim falar do tema filhos. Foi um tema que foi pedido na live ontem e a ideia é a gente ter um bate-papo bem legal a respeito das dúvidas que vocês têm, a respeito dos filhos no geral. Eu vou contar um pouco da minha experiência com os meus filhos e eu me sinto muito grata por eu ter tido a oportunidade de entender o que eu posso, o que eu podia fazer de melhor por eles. Gente, meu cabelo tá todo bagunçado, né? Não liguem não. Então eu quero contar um pouquinho sobre essa minha experiência e eu estou aberta para ajudá-los. Se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários e aí a gente vai bater nesse papo que é muito legal. Bom, então, já que eu vou falar sobre filhos, deixa eu falar sobre os meus filhos, né? Senão parece muito estranho, né? Ah, ela tá falando sobre filhos, ela não tem filhos. Sim, eu tenho 3 filhos. Hoje eu tenho um filho de 22 anos, que é o Patrick. Tenho um filho de 20 anos. Gente, tá realmente bagunçado meu cabelo, meu Deus. Um filho de 20 anos, que é o Kevin, e um filho de 13, que é o Brian, tá? Então eu tenho esses 3 filhos, tem até uma foto deles pra mostrar. Não foi por... Essa foto já tava aqui, tá, gente? Que eu tenho aqui um porta-retrato, né? De uma viagem que a gente fez juntos pra Índia. Mas estão aqui os meus 3 filhos, né? Então, eu tenho bastante experiência por causa desses anos aí de mãe. E eu sempre falo o seguinte, isso é bem bacana que a gente saiba, né? Tem essa consciência. Quando eu fui mãe a primeira vez, eu não sabia de um monte de coisas. E eu fui aprendendo ao longo dos anos. Ainda bem eu tive a oportunidade de aprender rápido. E isso me fez ganhar muita consciência a respeito do que eu deveria ou não fazer. E eu sempre fui uma leitora muito ávida, assim, por livros. Então eu leio muito, sempre tive esse hábito e fiz muitos workshops e participei de um monte de coisa. E ao longo de todos esses anos como terapeuta eu fui ganhando mais experiências, né, em relação a como lidar com os filhos, como lidar com as questões que vão aparecendo. Então, gente, vamos lá, né, vamos falar sobre isso. O que a gente precisa fazer para resolver, principalmente os problemas que aparecem, que consciência a gente tem que ter a respeito de como tratá-los, do que fazer, né, a respeito do papel que nós temos como pais e do papel que eles têm como filhos, né, eles precisam estar atentos também a este papel. Então é algo bastante interessante. Boa noite, Maria. Gente, eu tô esperando o pessoal só entrar um pouquinho. Lembrem, por favor, de compartilhar, porque é importante que outras pessoas também tenham essa oportunidade de fazer as perguntas, de entender algumas coisas. Eu tenho recebido alguns recados de pessoas que têm ouvido as lives e têm ativado, assim, tem despertado para algumas coisas que eles não sabiam. Então a ideia é essa, né? A ideia é a gente compartilhar ideias, é compartilhar conhecimento para que eu possa ajudar vocês e as pessoas no geral saibam disso. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quando você tem um problema com o seu filho, a única coisa que existe que de mais a única coisa que você tem que olhar realmente é entender o quanto você consegue, até este momento, resolver ou não um problema, tá? Então, na maioria das vezes, a pessoa ela não resolve um problema porque ela não tem consciência do como. Então, esse como que ela utiliza no dia a dia é um como que veio formado. Oi, Mona Lisa, já vou ler a sua pergunta, tá? É um como que foi formado por aquilo que vocês receberam na infância de vocês. Então, a tendência é a gente tratar os nossos filhos como nós fomos tratados pelos nossos pais ou pelos adultos que estavam à nossa volta quando a gente era criança. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem comum e eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que quando você era criança, você estava ali com um monte de outras crianças e uma das crianças tenha se machucado. E um dos adultos, naquele momento, tomou uma atitude perante aquilo. Então vamos supor que a criança se queimou e aí o adulto ali da vez fez algo naquela queimadura, né? Botou um remédio, botou alguma coisa que ele acreditava que era bom ou sabia que era bom, vamos supor. Você vivenciando aquela história, você guarda uma informação,
né, fica ali no inconsciente. Se alguém se queimar, faz tal coisa. Isso, se ninguém colocar uma outra informação em cima daquilo, ou seja, seria, por exemplo, o caso de você ir para a escola e de repente você ter uma aula sobre o que fazer em caso de queimadura, né? Você teria uma informação exata e precisa, ideal. Mas pode ser que você não tenha isso. Então o que acontece lá 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, de repente você está em algum lugar com um monte de crianças, você é o adulto dessa vez, e aí o que acontece? Alguma criança se queima, o que você vai fazer? Você vai ativar aquela lembrança e você vai fazer igual. Então, por que eu estou contando isso? Para a gente entender que nós não temos que sentir culpa por aquilo que a gente não sabe fazer. Mas nós temos que ter muita consciência de que me falta algo. Eu preciso buscar a informação do como resolver o problema que eu estou tendo em casa. Com filho pequeno, né, com filho maior, com filhos adultos, que é muito comum, né? Eu recebo muitas perguntas a respeito disso. Para quem não sabe, gente, eu tenho um grupo de terapia que funciona através de perguntas e respostas lá no WhatsApp. Depois perguntem lá, minha secretária pode adicionar vocês para quem não está lá. E lá funciona da seguinte forma: a pessoa tem uma pergunta, ela manda uma pergunta, ela grava ou escreve, e assim que eu puder eu respondo. Esse grupo já existe, sei lá, uns 3 anos, pelo menos, eu acredito que sim. E é um presente também que eu tenho, né, que eu dou para as pessoas. Eu peço só para que as pessoas que participam lá do grupo não fiquem enchendo o grupo de mensagens, de coisas compartilhadas, porque a ideia não é essa, né? Os que estão lá agora no momento estão até que bem doutrinadinhos, né? Eles estão respeitando isso. Quando entra uma pessoa nova que não respeita isso, aí a gente vai lá e fala e a pessoa para de mandar mensagens. Então a gente tem que ter esse olhar paciente, né? Mas vamos lá, eu vou ler aqui o que a Mona Lisa tá perguntando, deixa eu abrir a mensagem dela aqui inteira. Bom, ela falou: oi, boa noite, Cris, tenho 2 filhos, eu tenho 2 filhos, saí recente da casa da minha mãe, tenho um de 7 e outro de 1 ano e 3 meses. Ela tem 2 filhos pequenos. Com o primeiro, né, acredito que ela esteja falando com um filho de 7 anos, consegui uma rotina, só não tirei ele da minha cama. Com o outro, deixa eu abrir aqui. Com o outro, cadê? Peraí, gente, que agora eu me perdi. Dormi da minha cama. Agora com o outro também. Dormir comigo está difícil. Eu voltar com a rotina, estou perdida com o pequeno, ele é muito, muito esperto. Bom, pelo que eu entendi aí da pergunta, me corrija se eu estiver errado, você está perguntando relacionado às crianças na sua cama, né? Então, o que acontece com a criança? As crianças são muito espertas, né? Quando eles percebem que a gente está cansado, que nós estamos cansados, eles percebem que a gente fica com uma consciência ali meio pesada, eles percebem que é só eles reclamarem um pouquinho ou falarem algo e a gente vai fazer o que eles querem. Eles são muito, muito, muito espertos, né? Agora, qual que é o certo? O certo é cada um na sua cama, né? Então, eu acredito que ficar um pouco na cama dos pais, eu acho que é ok, né? Quando é preciso, quando existe uma rotina, por exemplo, quando existe um bebê, né? Às vezes o bebê, ele acorda tanto que você sair lá pro quarto dele, às vezes envolve uma rotina desgastante, mas só deixa ele num bercinho ali do lado, né? Não, o ideal é nunca na cama, né? Pra você não cair por cima dele, não se virar por cima do bebê. Mas, nem pra ele cair da cama, né, gente? Agora, quando é uma criança maior, o que você tem que fazer, Mona Lisa? Você vai precisar entender, em primeiro lugar, quem manda é o adulto, não é a criança. Em segundo lugar, você pode e deve fazer um movimento, ou seja, você vai fazer algo pra tirá-los da sua cama. Ou mais velho, ou mais novo, eu não entendi se são os dois, enfim. A questão você precisa entender que para você fazer isso vai ter que ter firmeza, né? E vai ter sim uma pequena adaptação deles. Então isso significa que num primeiro momento eles não vão gostar,
Se conforme com isso. Se conforme que eles vão chorar, se conforme que eles vão reclamar, se conforme que vai ser desgastante para você. Se você botar na sua cabeça que, ok, mas eu decido passar por isso, em 3, 4 dias você resolve isso, mas vai ser chatinho. Então, o que acontece muitas vezes nesse processo? Você leva a criança para a cama dela, ela volta para sua cama. O que você tem que fazer? Acordar de novo, com muito carinho. Falar, aqui a sua cama, você já é um menino grande. Leva de volta, né? E volta para sua cama. Lembrando, gente, que uma coisa assim, uma dica, né? O nosso cérebro, ele precisa do escuro pra gente relaxar bem e dormir. Então essa coisa de dormir com uma lâmpada é ruim. Tem que acostumar as crianças a ficarem no escuro. Agora, claro, uma dica é espera a criança dormir, vai lá e apaga. Tá? O ideal seria que a gente dormisse realmente no total escuro, né? Com aquele tapa-olho. Aliás, isso ajuda muito com as crianças, né? Ensiná-los a usar aquele tapa-olho, tem uns bem infantis, bem divertidos, porque aquilo bloqueia totalmente a escuridão, desculpa, a claridade, né? Causa a escuridão e faz as glândulas funcionarem melhor. Nós temos glândulas que precisam da escuridão, né? O nosso corpo precisa para que a gente adormeça muito bem, tá? Então fica aí a dica. Então, Mona Lisa, resolver isso é fácil se você se conformar com a ideia de que você precisa necessariamente, tá? Passar por esse processo. Então, isso significa que não é super simples e nem super fácil, tá? É chatinho. Se você botar na cabeça que ele não vai mais dormir na sua cama e que você vai contar pra ele uma história de que ele já tá grande, de que ele é um bom menino e que é muito legal, que você tá orgulhosa que ele já cresceu, se você trouxer pra ele uma sensação de que a cama dele vai ser boa, de que estar na cama dele vai ser boa, ele vai acabar se conformando. Agora, pode ser que ele dê um de malandrinho e não ouça nada disso. Aí você tem que ser firme, continuar firme, porque esse é o ideal. Senão ele acaba com o seu casamento, acaba com um monte de coisa, né? Então é importante que tenha essa firmeza. Gente, nós estamos falando hoje sobre filhos, né? Mas eu estou super aberta a falar sobre outros temas. Tá balançando aqui a câmera porque eu mexi nela. Enfim, fiquem livres aí para perguntar o que vocês quiserem, tá? Eu vou contar uma experiência que eu tive com meus filhos, onde eu entendi, teve um momento da minha vida, não sei exatamente qual momento, para lembrar exatamente para vocês, mas eu lembro que eles eram pequenos, os meus mais velhos, onde eu percebi que eu precisava ter firmeza com eles. Quando eu percebi isso, boa noite, Adriana. Quando eu percebi isso, ficou tudo mais fácil, porque hoje os pais eles têm muita inconsciência a respeito dessa firmeza. Então eles acreditam que se eles forem firmes, eles vão ser vão criar alguma sensação ruim na criança. E não, você tem que ser firme, tá? Quando a gente é firme e mais delicado ao mesmo tempo, a gente traz para a criança muita segurança, né? Porque a criança ela vai aprender a seguir um comando. E é na idade bem pequena, gente, de pequenininho, que as crianças elas precisam aprender sobre os ritmos da vida, sobre os hábitos, sobre os valores. Então, a criança que tem uma rotina bem certinha, ela cresce muito mais segura, porque ela sabe o que acontece, ela sabe como que é. Agora, uma criança que ela entende que ela pode fazer qualquer coisa, que basta ela espernear, xingar, reclamar, ela tá no controle. Então, quem tem que estar no controle são os adultos e nunca as crianças, né? São os adultos e nunca os adolescentes. Então, a firmeza é realmente muito, muito importante, né? Então, eu sempre falava para os meus filhos, ainda falo, que quem manda sou eu e o pai deles, né? E eles, claro, com os filhos adultos é um pouco diferente, mas eles entendem muito bem isso, eles respeitam muito bem isso, e aí super funciona. Eu nunca tive problema com nenhum deles, nunca. Por quê? Porque a gente sempre teve um diálogo, sempre eles respeitaram essa hierarquia, né, onde nós, os pais, sabemos o que é bom para eles. Então eu já acostumei isso com eles desde de pequenininhos. Por exemplo, o meu filho de 13,
ele ouve há muitos anos que, assim como foi com os irmãos, que ele vai ganhar um celular dele, o primeiro celular dele com 14, que foi o que aconteceu com os outros dois. Ele não contesta. Ele sabia que ele podia, por exemplo, andar na frente no carro quando ele tivesse, acho que foi 10 anos que a gente botou a idade, agora fugiu da minha mente a idade, mas eu acho que era 10. Ele não contestava. Uma criança, ela precisa entender que ela é a criança do lugar. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo que os pais fazem muito errado, é deixar a criança andar na frente e deixar um adulto andar atrás, no carro. Não, em primeiro lugar, a hierarquia é importante. Então, a pessoa mais velha vai na frente. Então, se você tem um amigo, seu amigo vai na frente, não é o seu filho. Se você tem, por exemplo, os irmãos mais velhos, né? O ideal é que a criança sempre vá no banco de trás, mas irmãos mais velhos, né, adolescentes, o ideal é que o mais velho ganhe esse privilégio de ir na frente. Na maioria das vezes porque ele é mais velho, porque ele está mais apto a fazer uma coisa de gente grande do que uma criança. Então isso é uma das coisas que eu sempre ensinei para eles. Outra coisa que sempre funcionou foi, no meu carro manda eu. Então significa que eu escolho a rádio do meu carro, não é eles, né? Eu permito sim que eles ouçam a rádio que eles gostam, que é diferente do meu gosto, quando eu quero por um determinado período de tempo. Então, numa viagem, eu sempre negociava isso. Olha, então você pode ouvir a rádio de vocês lá por 1 hora. Depois eu volto para minha. Né? No meu carro eu mando, na minha vida eu mando. Então isso é bastante importante. Boa noite, gente. Boa noite, Alexandre, Cleusa. É importante vocês se colocarem para que eles tenham essa firmeza de quem está mandando. Se você não faz isso, eles tomam o lugar, né? Eles começam a mandar. E hoje em dia eu vejo adolescentes mandando nos pais, né? Eles escolhem tudo, eles escolhem o que eles vão comer, eles escolhem o que eles vão fazer, eles escolhem as férias, onde eles vão, como eles vão, de que forma eles vão. Né? E quando isso é contestado, o que acontece? A criança vai para cima e tá errado, gente. Nós temos que ter essa firmeza. Os mais velhos sabem que antigamente os nossos pais, eles mandavam, né? Aí criou-se uma ideia em algum momento de que a criança ela tem o direito também de ser ouvida. Claro que ela tem o direito, só que o adulto precisa interpretar que essa criança ela ainda não sabe o que é certo, porque ela é uma criança. Então quem sabe somos nós, os pais, os adultos, os professores, as pessoas que estão ali com essas crianças. Então se coloquem, tá? Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. E outra coisa, gente, que é muito importante, os pais ou os guardiões das crianças, enfim, eles têm uma missão de preparar essas crianças para o mundo, para que o mundo seja melhor. Se você não coloca firmeza, se você não coloca ritmo na vida deles, se você não coloca ali os valores, eles não vão respeitar as pessoas lá fora, né? Então quando a gente olha para essas coisas feias que a gente vê por aí na televisão, é tão interessante porque por trás normalmente dessas coisas tem falta de educação. Então, o que é a educação? É justamente um parâmetro, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo. Quando eu preciso entender que eu tenho que esperar o outro, a vez do outro, né? Mas a maioria dos pais não entende isso, porque também não teve isso, muitos não tiveram, e aí deixa a criança ali fazer o que ela quer, e aí isso é um problema. Gente, boa noite. A gente está falando hoje sobre filhos, mas eu estou super aberta a qualquer outra pergunta, né? A Mona Lisa fez a pergunta dela, foi ela que sugeriu essa live, mas façam aí as perguntas de vocês e a gente vai respondendo, tá? E se vocês puderem, por favor, compartilhe para outras pessoas, principalmente as pessoas, né, que vocês acreditam que precisam, porque a ideia é a gente justamente trocar ideias bacanas a respeito disso, tá? Então vamos lá. Eu quero trazer uma outra visão a respeito da criação, né? A respeito daquilo que eu crio para minha vida. Então a criação, não tô falando só de filhos não, tá, gente? A criação de qualquer coisa, a criação daquilo que eu vou levar para o mundo, daquilo que eu vou compartilhar no mundo. A gente precisa compreender que tudo que vem de mim, né? Tudo que vem de dentro é algo
que eu trago para que aconteça uma expressão, ou seja, eu trago algo para que seja visto. Quando eu não tenho consciência disso, disso que eu estou fazendo, o que eu vou trazer? Eu vou trazer algo desorganizado, tá? E essa desorganização, ela começa geralmente na infância, porque quando também não me mostraram o que deveria ser ideal, a minha tendência é eu não saber o que eu faço com aquilo que eu tenho. Então é por isso que nós temos adultos que é muito comum que não têm noção do que eles devem ou não fazer. E eles fazem o melhor que eles conseguem com aquilo que eles têm. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa ela toma uma atitude totalmente descabida, uma atitude, por exemplo, às vezes está lá no banco, está no mercado e faz uma coisa absurda. Por quê? Porque essa pessoa não tem esse padrão dentro dela desse certo e errado. Então, como que a gente cria esse certo e errado? Através dessa percepção desse como. E só dá para fazer isso, gente, tendo essa base, né? Essa base que é tão importante, né? Da gente ter pra gente, a gente passar para os nossos filhos, passar para as crianças que estão à nossa volta. Então, vou dar um exemplo, né? Uma vez não, foi o ano passado isso, eu casei de novo e o meu marido, meu atual marido, que não é o pai dos meus filhos, ele me ajuda com algumas coisas. Então, uma das coisas que ele me ajudou bastante ano passado foi levar meu filho na escola, né? O meu filho mais novo. E assim, o que eu percebia que ele não tinha, assim, um pouco, né? Faltava um pouco de sacada com algumas coisas. Eu falava pra ele o seguinte: quando ele estivesse aproximando da escola, nos quarteirões próximos à escola, eu sempre falava pra ele o seguinte: por que eu tô explicando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que a pessoa não teve o padrão, ela não teve esse parâmetro do como fazer, então ela faz do jeito que ela acha. Então, ao se aproximar dos quarteirões da escola, né, alguns quarteirões, o que eu pedia pra ele fazer? Pra ele tomar muito cuidado com o que ele fizesse, né? Desde não parar na faixa errada, não andar na velocidade incorreta, não falar no telefone, né, o que é óbvio isso. Por quê? Porque as crianças que estão chegando na escola naquele momento, elas estão observando os adultos, principalmente as crianças pequenas. Então eu sempre tenho muito cuidado de quando tem uma criança, né? Eu normalmente sou assim no geral, mas principalmente quando a gente tem uma criança do lado, não dá o mau exemplo. E por que as pessoas dão um mau exemplo? Porque elas não sabem, porque para elas aquilo não foi colocado de uma forma importante. A pessoa simplesmente faz, né? Então, coisas assim desse tipo, a gente precisa compreender que a gente precisa fazer pelos nossos filhos para que a gente tenha aí fora um mundo melhor, né, para todo mundo. Então, é bastante interessante observar dessa forma. Oi, gente, Adriana, Cleusa, Alexandre, todo mundo aí, né? Gente, então façam as perguntas de vocês. Nós estamos falando hoje sobre os filhos. Eu tô ainda brigando aqui com o meu cabelo, que tá uma bagunça. Mas vocês podem fazer outras perguntas relacionadas a outros temas, tá? Então, eu vou mudar um pouquinho o tema agora, já que a gente já falou um pouco sobre isso, né? E a não ser que a gente tenha alguma pergunta, alguém que apareça aí com alguma pergunta, a gente responde de novo, né? Tô aqui pra isso. Eu vou trazer um tema que é bem bacana, que é assim, ó. Como eu faço para fazer uma mudança duradoura na minha vida? Então, assim, o que é uma mudança? É algo óbvio, diferente, é algo que eu quero que aconteça, mas que eu não consigo fazer acontecer. Então, eu aposto que vocês aí todos já vivenciaram isso ou vivem isso. É aquela velha história de você um dia olhar para trás e você perceber que você tá igualzinho. Vocês já tiveram essa sensação, gente? Quando você, de repente, sei lá, vê uma foto sua de anos atrás e você percebe que as circunstâncias estão iguais. Então, você está no mesmo emprego, você ainda se veste do mesmo jeito, você vai para os mesmos lugares quando você precisa. Oi, Tati. Você tem a mesma vida financeira. Então, quando a pessoa ela está presa a essa questão igual, ou seja, todos os anos ela repete isso,
significa que ela não olhou para aquilo que realmente vai fazer a grande diferença na mudança. Ela não entendeu isso. Então eu vou explicar isso para que vocês entendam exatamente como vocês mesmos podem mexer, possam mexer na vida de vocês para que faça uma grande mudança. A gente está falando sobre filhos também, Tati. Eu mudei um pouquinho o assunto agora, mas se vocês tiverem uma pergunta aí sobre filhos, façam, depois eu respondo. Então vamos lá. Como eu faço para fazer uma mudança? Tá? A primeira coisa eu preciso compreender onde eu tenho que mexer. Não dá para fazer uma mudança sem mudar concretamente algo, tá? Então, essa fantasia de que minha vida vai ser diferente, magicamente, né? Magicamente vão bater na minha porta, vão me dar um emprego melhor, magicamente eu vou receber coisas sem fazer nada, magicamente eu vou emagrecer, magicamente certas coisas vão acontecer. O que acontece? Você vai sempre estar na sensação de que vai acontecer se alguém, algo, uma situação externa fizer algo por você. E é por isso que as pessoas que têm essa sensação, essa ideia, elas não fazem nenhuma mudança. Por quê? Porque elas ficam esperando sem mexer. Como eu dei o exemplo, né, falei para a Mona Lisa, né, de que mudar o filho, né, de hábitos vai exigir uma mudança do tipo, ele vai ficar chateado, você vai ter mais trabalho naquelas noites, ele vai reclamar, vão ter ali circunstâncias, né, onde você vai ter que lidar. Se você não passar por isso, se ela não passar por isso, o que acontece? Nada acontece. Então, gente, não dá para mudar sem mudar. Então, entendam que o que é mais importante na vida de vocês é começar pela mudança, para fazer a grande mudança, né? O mais importante é começar pelo que vai fazer totalmente diferença na vida de vocês. Então, o que vai fazer diferença não é normalmente aquilo que a gente acha, mas é aquilo que vai alavancar todo o resto. Então, olha que interessante. E aquilo que vai alavancar é algo que a gente normalmente não está olhando. Olha só. Então, comecem a pensar a respeito disso, porque é um tema muito interessante. Deixa eu ver o que o Alexandre escreveu aqui. Ele falou, tá perguntando pra mim, Cristina, você tem 3 filhos homens, você não sente falta de uma filha minha ou adotada? Olha, eu sempre quis sim ter uma menina, mas não veio, né? Então, quem sabe? Adotada, eu não sei. Não sei, eu já pensei, teve uma época que eu tinha muita vontade de adotar, cheguei até a pesquisar muito, tenho livros que falam sobre isso, mas aí eu fui trabalhar um tempo num orfanato e eu mudei um pouco de ideia a respeito disso. Eu vi algumas coisas que eu falei, nossa, não é do jeito que eu imaginei. Então eu meio que desisti da ideia naquela época. Então eu não sei, eu acho que se aparecer na minha porta, modo de dizer na porta, tá, gente? Não é isso, mas se aparecer a oportunidade, se eu sentir, porque eu acho que eu tenho que sentir que tem que ser, não vou fazer por fazer, entende? Mas teria. Eu vou ter netas, né? Provavelmente eu tenho 3 filhos, então vou ter netas com certeza. Deixa eu ver aqui. A Mona Lisa falou assim: meu primeiro filho não é do meu atual marido, mas é bem tem conflito, mas tem um conflito de criação com ele. Às vezes ele fica bravo e se fecha e eu não consigo tirar nada dele. O que devo fazer? Então, Mona Lisa, os seus filhos são muito pequenos. Sabe o que você tem que fazer? Entender que quem manda é você. Esse é o ponto, porque você falou que seu filho tem 7 anos, certo? 7 anos é uma idade que a criança não tem que mandar, você que tem que mandar. Se você fala assim, eu tenho um conflito com ele, você está entrando numa disputa com ele. Você está dando a chance de que ele tenha ali um poder de decisão. Não, você tem que colocar regras e pronto. E quanto agora, se for um conflito com a educação do seu primeiro marido, eu ensinei sempre assim para os meus filhos quando eu me divorciei. Na casa do papai, na casa da vovó, é do jeito da vovó, do jeito do papai. Na minha casa é do meu jeito. Não tem problema, então a criança chega em casa, um exemplo, tá? Qualquer, bota o pé no sofá, você fala, tira o pé do sofá, por favor. Ah, não, na vovó ela deixa.
Nossa, você pode olhar para a criança e falar, que legal, a vovó deixa. Lá na casa dela pode, mas aqui não pode. Tira, por favor. Então tem que ter essa firmeza, porque se você não for firme, a criança vai mandar em você. Ele é muito pequeno para você não ter essa firmeza. Então, leia muito livros a respeito disso. Tem muitos livros sobre educação. O Isami Tiba é muito bom. Augusto Cury é muito bom sobre isso. Tem livros aí, tem audiobooks hoje em dia para quem não tem tempo de ler. Olha lá no YouTube que tem muita coisa. Então lembra, quem manda tem que mandar é você. Né? Porque, por exemplo, gente, o ano passado eu tive aqui em casa o meu enteado, ele é adulto já, mas a minha casa é minha regra, quem manda sou eu. Ponto. Entende? Eu nem entrei em discussão, é assim e pronto. Acabou. Então, a gente precisa compreender isso, né? Então, quando eu sempre falei para os meus filhos que eles não têm opção de serem mal educados. Não tem essa opção e pronto. Então, eles são super fofos para quem conhece eles. Eu tive, assim, uma super sorte. Mas também eu sei que essa sorte é muito de firmeza. Minha, do meu ex-marido, né? Das pessoas que estão à volta. E eles aprenderam a entender que eles precisam seguir regras. Então, eles seguem regras. Eles são meninos educados porque houve regras. Sempre tive regras. Eu nunca abri mão de regras. Eu tive, por exemplo, casos de amigos que trouxeram filhos na minha casa e essas crianças não tiveram ali bons modos, eu peguei e me intrometi, a casa é minha. Tipo, teve uma criança uma vez que entrou na minha casa e saiu abrindo as gavetas. E a mãe, eu parei e falei, aqui você não vai mexer, aqui você vai sentar no sofá e vai ficar esperando. Dei ordem sim, e a mãe me olhou com um olho desse tamanho. Eu só olhei para ela e falei assim, olha, na minha casa é assim, quem manda sou eu, não é a criança. Tá tudo certo, né? Tive uma vez uma criança que chegou e começou a bater no... Eu tenho um aquário bem grande lá embaixo, começou a bater no aquário. E o pai tava ali conversando e não fazendo nada. E eu, né? Eu falei, para. Aí o menino continuou. O que eu fiz? Fui lá, peguei nas mãozinhas dele, que devia ter uns 7, 8 anos na época. Falei, não, aqui você não vai fazer. Fica longe do aquário, você não tem mais permissão de chegar perto. Simples assim, então a gente tem que ter essa firmeza. Então quem manda é você, né? A Tatiana tá perguntando o seguinte, o que fazer quando o filho começa a gritar e xingar e bater as coisas quando não consegue o que quer? Então isso aí é uma coisa que algumas crianças fazem, tal da birra, né? Então, se a criança for pequena, segura a criança e não fala nada. Ou você fala algo do tipo, muito docemente, não, para. Isso não é adequado. E você segura a criança. Segura com firmeza, se for uma criança até uns... Dependendo do tamanho da criança, até uns 8 anos, e dependendo do seu tamanho também, né? Você segura a criança e espera. Tem que ter muita paciência, gente. Se for uma criança um pouco maior, você pode segurar ela por trás, que tem uma camisa de força. Eu falei isso hoje lá no grupo. Alguém me perguntou alguma coisa assim. Segura até a criança parar. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar esse stop, essa pausa na criança todas as vezes que ela fizer isso. Se você fizer isso todas as vezes que ela tenta, vai chegar uma hora que ela para. Agora, vamos supor que a criança ela está fazendo isso numa situação inadequada, num lugar que ela não deveria fazer isso. Então, você combina com a criança que da próxima vez que ela fizer A, você vai embora. E você tem que levar embora. Você tem que passar por essa dor, vamos chamar assim, de perder o passeio também. Então, a pessoa que me perguntou falou algo do tipo que a criança, acho que reclamou, não me lembro muito da história, mas enfim, a criança fez isso. Ah, lembrei, era uma criança bem pequena, de uns 2 anos, até 2 anos. E a partir do momento que essa criança estava fazendo isso, essa pessoa falou para a criança, olha, se você não parar, nós vamos embora. E o que ela fez? Foi embora. A criança nunca mais. Eu tive uma história uma vez com uma mãe de gêmeos, que a criança, um dos gêmeos não deixava a mãe prender no cinto de segurança. Então assim, era um problemão. Por quê? Porque a criança, ela reclamava, ela xingava, eu não sei se ela xingava, mas ela esperneava, e aí ela demorava um tempão para prender
essa criança no cinto, né? Sendo que o ideal seria ele sentar e esperar, prender, né? Porque ele não queria ficar preso e não tinha essa... ainda bem, né, que ela era firme quanto a isso, mas dava trabalho. Então o que eu falei pra ela? Eu falei o seguinte, você vai fazer o seguinte, quando ele fizer isso da próxima vez, ela tinha na época uma empregada, uma babá, e eu falei pra ela, você já vai combinar com a babá, que você vai dizer o seguinte pro seu filho, que se ele fizer isso novamente, ele fica. Você vai ligar pra babá, né, e ela desce e pega seu filho. E ela tinha já isso na mente, ela se conformou que ela ia precisar fazer isso. E aí eu lembro que ela me contou que ela fez exatamente isso. A criança fez aquilo, ela segurou a criança e falou, agora você fica. Você não teve um bom comportamento. Eu era uma criança pequena na época, uns 3 anos. O que aconteceu com essa criança? Ficou com a babá, ela voltou, saiu só com um dos gêmeos por umas 3 horas, tomou sorvete, levou em alguns lugares, enfim, e ele se comportou bonitinho e o outro ficou. E ela deu a ordem para babá de que o menino não ia receber um prêmio por ficar, não, ele precisaria ficar de uma determinada forma. Então ele pode ficar ali brincando no cantinho e mais nada, sem um monte de outras regalias. Gente, funcionou. Às vezes uma vez que você faz isso, muda tudo. Agora, qual o problema? A criança, ela aprende que ela pode folgar. Então, ó, vou dar um exemplo. Eu morei 7 anos nos Estados Unidos e lá ninguém é folgado com ninguém, porque as pessoas não permitem. Então, quando alguém é folgado com alguém, mesmo um adulto, todo mundo te olha de uma determinada forma que você nunca mais faz aquilo. Aquilo não é permitido. Então, por exemplo, a questão, né, da corrupção e tudo mais, é raro ter lá. Por quê? Porque não é permitido simplesmente, ninguém aceita isso. Agora aqui, quando você aceita, quando você deixa pra lá, né, quando você faz vista grossa, que é o que muitos pais fazem com os próprios filhos, ele aprende que é só ele dar um jeitinho, ele fazer charminho, ele reclamar. E aí a criança, ela sucumbe àquilo. É que nem a criança que faz birra, se joga no chão. Se você falar pra ela, fala, olha, eu vou embora, virar as costas e ir embora, o que vai acontecer? Ela vai chorar, ela vai espernear, mas já chega uma hora que ela vai perceber que ninguém tá tentando falar com ela, que a mãe ou o pai não tá ali. Ela vai abrir os olhos e vai procurar, vai levantar e vai sair correndo para procurar o pai e a mãe dela. Agora, o que a mãe faz? Fica com vergonha. Aí ficando com vergonha, quer calar a boca, né? Porque as pessoas, o que as pessoas vão achar? E eu sou todo lado, eu só vou achar que uma mãe dessa não tem firmeza, né? Mas tem gente que vai achar que é mal educado mesmo e deixa a pessoa achar. Agora, se você fizer isso uma vez ou mais vezes, o que acontece? A criança, ela vai aprender que existe uma regra, que se ela transpor essa regra, ela perde. Se ela entender que ela perde, ela não faz mais. Então isso é muito legal. Gente, esse tema é muito legal, né? Eu peço para vocês aí compartilharem para os amigos de vocês, porque isso super ajuda outras pessoas também a ficarem sabendo. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. A Sati tá falando, boa noite, Cris, tenho 3 filhas. Ela tem 3 filhas, eu tenho 3 filhas. Já adulta, tenho 3 filhas já adultas, mas uma filha insegura e muito ansiosa. Isso tem a ver com a infância, ela tem 26 anos. Então, em primeiro lugar, Sati, não se culpe por nada, né? A gente tem mania de achar que eu criei um problema com meu filho, ou a infância da criança, né? Foi de uma determinada forma que meu filho hoje tem um problema. Eu acho o seguinte, não dá pra gente saber exatamente se foi na infância, se foi alguma questão, se é uma questão até de vida passada que a pessoa traz. Porque tem aquela velha história, né? Você sabe muito bem, você cria 3 filhos iguais e cada um sai diferente. Eu tive muito isso, né? Em termos de personalidades, eles são opostos, assim, é muito engraçado. E eu ensinei direitinho, tudo igual, né? Então eles reagem diferente. Então, o que você precisaria entender é assim, ó, o que eu faço agora? Hoje a sua consciência percebe que tem um probleminha, certo? Então, o que é a insegurança? A insegurança é o medo de ser, medo de fazer as coisas, medo de se mostrar para o mundo. Então, ela criou consciência de que se ela fizer isso, vai ser ruim. De onde veio essa consciência? Será que ela tomou muitas broncas? Será que ela ouviu alguma coisa que não deveria?
não sei, você pode hoje como adulta até perguntar para ela, ajudá-la a pensar sobre isso. A ansiedade é o medo do futuro, né? O medo também tem a ver muito com a insegurança, aquele medo onde eu acredito que eu posso não me dar bem, eu posso meter os pés pelas mãos, eu posso errar, eu posso não conseguir e eu vou ser julgada. Então essa ansiedade, esse medo de que isso tudo aconteça faz a pessoa ficar insegura, na insegurança a pessoa não tenta, né? E com medo a pessoa começa a ficar, né, com ansiedade, com tudo isso. Então a melhor coisa que você pode fazer, Sati, é olhar junto para ela, né? Então faça muitas perguntas, filha. Você tem medo do quê? Você tem medo do que as pessoas vão falar? Ou você tem medo de errar? Ou você tem medo de que você possa fazer alguma coisa que possa dar muito errado? Enfim, tenta entender a mente dela para você ir aconselhando ela, tá? Tem várias formas de fazer isso. Mas não se culpe, né? Você não falou de culpa, mas eu já tô me antecipando, né? Porque a mãe tem mania de fazer isso, né? De se culpar. Muitas vezes, gente, os adultos que se transformaram, né? Os adultos que são hoje, foram nossas crianças, a gente tem que entender que a nossa consciência hoje precisa interpretar que nós fizemos tudo o que foi possível. Nós fizemos aquilo que foi o melhor para eles, no sentido de que nós demos a eles aquilo que nós tínhamos de conhecimento, né, de oportunidades. Então, tá tudo certo. Agora, quando eu entendo que eu fiz uma coisa que eu não deveria para um filho, por exemplo, quando eu entendo que eu meti os pés pelas mãos, que eu fui, sei lá, eu não fiz o que eu precisava fazer, hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu vou lá e conserto. Como que se conserta? Fala, conversa com o filho. Filho, olha, quando você nasceu, eu fiz isso, porque eu tinha essa consciência e eu, desculpa, né? Você pode conversar. Eu uma vez tive essa conversa com meu filho mais velho, hoje ele tem 21 anos, quase 22. E eu falei pra ele, Pet, Patrick é o nome dele, eu falei, Pet, quando você nasceu eu não sabia um monte de coisa, o que era pura verdade. Então eu errei muito, eu deixei de fazer coisas que eu deveria, que eu poderia, e eu não fazia porque eu não achava que era importante. Quando eu fui compreendendo que eu tinha que fazer um papel de mãe, que eu tinha que fazer certas coisas, e ainda bem que isso foi super rápido, essa compreensão, assim, eu logo fui recebendo, né, graças a Deus, exemplos de pessoas que estavam muito próximas a mim e foram mostrando e assim, foi se abrindo, né, a luz chegou. Eu, com o próximo filho, já foi totalmente diferente. Então a gente tem que ter essa consciência. E aí eu falei pra ele, a gente pode falar, né? E aí falando a gente tira um peso deles, porque muitas vezes eles acham que eles têm um problema, que eles têm eles às vezes carregam culpas, às vezes eles têm sensações que são inadequadas, e quando você tira esse peso deles, tudo muda. Então é muito legal. Então conversem com eles. E deixa eu ver assim, a Josiane tá falando o seguinte: eu tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas, sou muito grata, criei sozinha. Deixa eu ver, sabe que só nos 4 tem conflito. Ela tá falando, né, que existem os conflitos, mas eles conversam, né, todos eles conversam, fica tudo bem. É bem isso, é entrar num acordo. Só que tem que lembrar que a gente não tem que entrar num acordo com criança pequena, tá? Até os 9 anos, principalmente, a criança, ela não deveria mandar, né? Ela pode sim opinar quando é uma coisa, por exemplo, pré-escolhida pela mãe. Então vamos supor, a criança não deveria tomar refrigerante. Então você pode dar lá uma escolha, você quer suco de laranja ou de goiaba. Ela pode opinar numa escolha que você tá dando, entende? Você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Você não tá dando opção para ela não tomar banho, né? Então, agora, depois, quando se tornam adolescentes, a gente vai soltando a corda aos poucos, eles vão tomando as decisões, mas a gente tem que estar de olho o tempo todo. Se a gente não tá de olho, eles vão meter os pés pelas mãos, né? Então, isso é bastante importante. A Tatiana tá falando assim: obrigada, Cris, você é ótima. O Maori, que é o filho dela, já melhorou muito.
mas ainda tem algumas birras. A Tati, a gente conversou muito uma época sobre o filho dela, o Maori. Ele tem 6, né, Tati? Ou 5, acho que é 6. Ou vai fazer 6, ou algo assim. E o Maori mudou muito, né? Por quê? Porque a Tati, ela foi firme, ela entendeu o que ela tinha que fazer. Então, é muito interessante. Eu falava pra Tati assim, falei, Tati, você aprendeu de uma determinada forma, ou melhor, não aprendeu certas coisas, o que fazer em determinadas situações. Então, conforme eu ia passando pra elas, ela foi controlando. E aí mudou muito, né, Tati? Ele tá super bem hoje. Claro, como ela falou, tem as birrinhas dele, mas é só lembrar que tem que ter tempo para resolver as birras. Né? Uma das coisas que eu falava bastante para ela, e fica aí de exemplo para vocês, principalmente com crianças pequenas, os pais, eles têm uma inconsciência a respeito disso, então eles querem se livrar logo do problema. Então, para se livrar logo do problema, a gente aceita, né? Deixa a criança ver TV, deixa a criança fazer o que ela quer, só que você cria um problema maior. Então, tem esse trabalho, né? Ter este trabalho de ir lá, brincar com a criança, dar atenção para a criança, olhar nos olhos da criança, estar ali na altura da criança, significa que você vai ter que abdicar um pouco do seu tempo para ser mãe, ser pai, né? Isso é importantíssimo. Deixa eu ver aqui mais, a Mona Lisa. A Mona Lisa está perguntando se existe algum ritual de anjos para ensinar crianças, porque eu acendo vela e rezo por eles. Então, o melhor ritual, que eu acredito nesse caso com crianças, é o mais simples possível, né? É fazer através da linguagem do coração. Então, você pode sim, em primeiro lugar, falar para a criança que, regra, né? Ela só pode acender a vela com você. Nunca sem você, e óbvio, deixa o fósforo longe, porque senão a criança acha fantástico aprender a acender vela pro anjo, né? Já vi casos assim. Então, o ideal, Mona Lisa, é que você entenda que você pode fazer isso com os seus filhos. Então, você pode ter uma hora para meditar, por exemplo. Então, você fala assim, ai, vamos agora meditar para o nosso anjinho. Então, você bota uma música gostosa. Se você tiver um clima para isso, você pode botar um incenso, botar uma velinha. Pede para a criança fechar os olhos e pensar no anjinho dela, só isso, né? E você pode até fazer com a criança, que é muito legal, falar assim, olha, talvez você ouça o nome do seu anjo ou da sua anja. E talvez a criança ouça mesmo. Talvez ela invente não importa. Mas ela guarda aquele momento como algo especial. E se você faz isso constantemente, a criança, ela aprende a ter esse ritual, né? Porque os rituais, eles são importantes pra gente. Eu já sempre falo que o mundo espiritual não precisa disso, são muletas pra gente, né? O anjo não precisa de vela, o anjo não precisa de nada, mas pra gente é importante. Então, eu faço isso, eu gosto de acender sempre quando eu vou fazer minhas meditações, enfim, vou meditar, vou rezar, cada um usa a palavra que for aí, né? Eu não rezo especificamente, eu mais medito, mas eu tenho sim um ritual onde eu acendo uma vela, eu acendo um incenso, né? E eu trabalho sempre com pêndulo, né? Inclusive eu tenho um pêndulo aqui sempre. E eu faço ali do meu jeito. Então tem horas que eu só fecho os olhos e penso. Penso nos anjos. E o meu filho mais novo, ele faz isso comigo às vezes. Então ele vem, ele acende, ele gosta de acender a vela, ele gosta de acender o incenso, né? Então ele treina essa coordenação, e apesar dele já ter 13 anos, ele faz com muito cuidado, né? Porque, enfim, pra não pegar fogo em nada. E aí ele faz. E ele faz assim em segundos, né? Ele fecha os olhos, acabou. Vai embora. Ele não tem a paciência que eu tenho de estar realmente ali concentrado, mas é o jeito dele. Né? Então cada criança vai aprendendo de um jeito. Deixa eu ver aqui. A Mona Lisa. Cris, quero fazer o curso, só que tenho sentimentos de culpa por deixá-los. O que eu posso fazer para mudar? Então, o melhor é você ter consciência de que eles precisam de qualidade e não de quantidade. Se você tiver ali um momento com seus filhos onde você se dispõe a fazer algo com eles, mesmo que sejam as coisas da casa, né? Mesmo que você tenha que lavar a louça, fazer a comida, mas aí você faz aquilo, daquele momento algo gostoso com eles, você vai ter qualidade com eles.
né? Você pode brincar com eles nessa hora, dependendo da idade, ó. Se fala para um dobrar o guardanapo, o pequenininho, né? O mais velho, ele pode limpar alguma coisa, ou pode fazer a salada com você, ou pode escolher o molho, escolher, né, nas opções previamente escolhidas por você, claro. Você pode fazer dos momentos que você está na sua casa com eles algo de qualidade. Porque tem muito pai e mãe que fala assim, eu tenho culpa de deixá-lo. Só que a pessoa fica, às vezes, 8, 9 horas em casa com os filhos e não tá com os filhos. Os filhos estão sendo criados sozinhos. Então, tem que ter essa consciência, né, de ter um momento para eles. Principalmente, gente, para os pequenos. Quanto menor uma criança, mais ela precisa. Né? Agora, olha só, não estou falando que você tem que largar tudo para dar atenção para o seu filho, senão você vai mimar ele. Isso também é um problema. A criança ela tem que aprender a brincar sozinha, então quem tem filho único, deixa o filho brincando ali. A criança, você tá ali, você tá lavando a louça, fala, ó, brinca aí do lado que a mamãe tá vendo você brincar. Né? E se a criança vem e te mostra uma coisa, você para o que você tá fazendo, olha para a criança, responde para ela, volta e continua fazendo. Ou você pede para a criança, espera um momentinho, né? Um minutinho, deixa eu terminar tal coisa, e terminando você volta para a criança, vê ali o que ela tem para te mostrar e volta para suas tarefas. Então, Mona Lisa, a culpa é falta de consciência adequada, né? Quando eu sinto culpa, eu acredito que eu estou errando. Eu acredito que eu estou fazendo errado. Então, de onde vem a ideia do errado? Né? Vem a ideia justamente dessa, no caso dos filhos, de que a gente deveria pôr eles 100% em primeiro lugar. Eles vão estar em primeiro lugar de qualquer forma, porque a partir do momento que você vai fazer um curso, esse curso eu acredito que vai ajudar você a se profissionalizar ou algo assim, para ter um retorno que vai voltar para eles. Então, isso é importante, colocar isso para eles, né? A mamãe vai fazer um curso todo dia ou tais dias e isso vai ser bom porque a gente vai melhorar a nossa vida e eles vão esperar por isso, né? Então, como? Não tem que oferecer presentes, não é nada disso, mas você pode explicar ali numa linguagem que eles vão entender. Então, fica a dica. O meu marido tá me lembrando que a gente, que são 9h18, já ouvi, tá, amor? Que a gente tem um compromisso depois, gente. Então, gente, olha só, a gente precisa compreender que o mundo está cheio de pessoas, né? Pessoas que não têm noção. E essas pessoas que não têm noção são as pessoas que fazem as coisas erradas, que metem os pés pelas mãos. Então, o que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que a pessoa ela só tem falta de noção porque ela não teve como ter noção. Ninguém ensinou, ela não teve a oportunidade na vida. Infelizmente, ela não pôde interpretar, entender ainda da forma adequada. Então, o nosso papel como pais é trazer essa informação para os nossos filhos, né? Trazer a consciência do que é certo, do que é errado, trazer a consciência dos valores. Eu posso fazer certas coisas, eu devo fazer certas coisas, como por exemplo ajudar alguém que está ali necessitado, até um certo ponto, claro, né? Mas eu não devo fazer outras coisas. Então eu queria que vocês pensassem nisso, né, para ficar como mensagem agora para a noite. Eu estou ensinando os meus filhos a serem excelentes cidadãos, serem excelentes pessoas, ou eles ainda não sabem disso porque eu não sei. Né? E não importa a idade que você tenha, dá para consertar. Se eu olho para um filho e eu entendi que eu ensinei algo errado, eu posso hoje ensinar. Eu posso chegar para ele, como eu tinha falado lá, acho que para Sati, né, para um filho adulto, e falar, olha, eu te ensinei isso errado, mas o ideal hoje eu entendo que é assim, assado, por isso, por aquilo outro. E se você tiver um filho, faça do outro jeito. Então, a gente está consertando, a gente vai consertando aquilo que a gente precisa rever. E aí a gente cria um mundo melhor. Então vamos criar um mundo melhor, né, gente? Não dá pra gente achar que é sempre do meu jeito. A gente precisa compreender que tem que sempre... Nós convivemos com pessoas, é nosso dever compartilharmos esse espaço com as pessoas, e para que a gente faça isso com bastante consciência, eu preciso me empenhar em entender como melhorar tudo. Então, se eu tenho um problema na minha casa,
Antes de eu tentar resolver fora as coisas com os outros, eu preciso resolver essa questão. E se eu não sei resolver essa questão, eu tenho que ter o telefone de quem sabe, eu tenho que ter o livro que ensina, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter consciência para arrumar tempo para compreender isso, né? E aí o compreender, gente, leitura, vídeos, perguntar para quem sabe, usa lá, como eu expliquei ontem, a modelagem da PNL, isso é excelente. Peguem, por exemplo, no caso de filhos, uma mãe que tem filhos que são super competentes emocionais ou que estão muito bem, copia. Né? O que essa pessoa faz, o que eu não faço, o que ela sabe que eu não sei, o que ela aprendeu, faz sentido, não faz. E aí a gente vai ter um mundo muito, muito melhor. Gente, é isso. Então, assim, tô super disposta a responder mais algumas perguntas se surgirem aí. Mandem aí as perguntas. Se você ouviu a live depois, deixa aí que eu respondo com certeza. E amanhã nós vamos falar sobre as leis universais, que é um tema maravilhoso, um tema que eu adoro, que é super intrigante, tá bom? Então lembrem de compartilhar aí pro pessoal, avisar todo mundo, que amanhã a nossa conversa vai ser bem legal. Então uma excelente noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente.